Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos nessa noite. Eu louvo a Deus mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero novamente deixar uma palavra para o coração de vocês e para o meu também, para que Deus possa falar, nossos corações. E o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir através da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai que estás no céu, eu louvo e agradeço o teu nome. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade a qual o Senhor me dá, meu Deus querido, nessa noite, de falar do teu amor, de falar da tua palavra. Obrigada, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer. Pai querido e amado, toma nossas vidas em tuas mãos. Que tudo, meu Deus querido, que for falado aqui, Senhor, seja na direção do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê livramento, fala o nosso coração, edifica a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos fazendo, Deus colocou no meu coração de fazer um propósito eu fiz ontem. Aí o Espírito Santo de Deus foi palestrando no meu coração e eu senti desejo no meu coração de fazer esses 7 dias, porque essa campanha, esse propósito, ele é de 7 dias, na palavra de Romanos, capítulo de número 8. Você já pode abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Romanos, capítulo de número 8. Ontem nós lemos do 1 até o 5. Hoje nós vamos ler do 6 até o 10 e vamos meditar nessa palavra. Vamos fazer uma reflexão e eu tenho certeza que algo Deus vai acrescentar nas nossas vidas em nome de Jesus, Que a palavra de Deus fala assim, que ela nunca volta vazia. Antes ela faz o que apraz o Senhor, a vontade do Senhor. Então, eu tenho certeza que algo Deus tem para a sua vida. Se não foi por acaso que você ligou aqui ou no Facebook, nessa live, eu às vezes até evito um pouco de fazer no Instagram, porque muita gente que eu nem conheço lá e é muita outras coisas misturadas. Eu prefiro fazer aqui, que aqui é mais o povão, o povo que está buscando, o povo que quer algo de Deus. Muitas das vezes eu penso assim, não que lá as pessoas não queiram as coisas de Deus, mas eu gosto mais daqui, que eu conheço mais pessoas que estão aqui. Então, para nossa meditação, nós vamos estar lendo no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 6. Aleluia, eu te convido, louvado seja Deus, a estar abrindo a palavra de Deus e a estar meditando comigo aqui. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento, tocar os nossos corações, que vidas sejam libertas, edificadas, curadas, ó Deus, através da tua santa palavra. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus bem clara para nós nessa noite, porque aqui vai falar da carne, O que traz
a pessoa carnal, a pessoa que só pensa nas coisas da carne, ela tem uma inclinação para o mal. Por quê? A palavra de Deus diz, porque a inclinação da carne é morte. Olha, inclina para a morte. Então quer dizer que tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mundano, vamos dizer assim, inclina para a morte, leva para o caminho da perdição, leva para as coisas contrárias do Senhor. As coisas de Deus, a palavra de Deus fala assim, para pensar nas coisas do alto, as coisas que são de cima. Que Deus nos chamou para cima, Deus nos chamou para a glória de Deus com Ele, para um dia estarmos ali junto com Ele na glória. Louvado seja Deus. Mas só se a gente for andar na carne, dar lugar para a carne, alimentar a carne, como foi falado ontem aqui, na outra live que eu fiz, você é o que aquilo que você mais alimenta. Se você for alimentar mais a sua carne, você vai ser uma pessoa mais carnal. Se você for uma pessoa mais espiritual, você vai alimentar o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a palavra de Deus vem nos dizer assim, porque os que são porque a inclinação da carne é para a morte, versículo número 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha uma das promessas a qual Deus fez para nós. Louvado seja Deus. Que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Já imaginou? Você já deve ter tido essa oportunidade de orar ao Senhor, de chorar na presença de Deus. Às vezes você está passando por um problema muito grande, um problema muito forte, seja qual for, na área sentimental, na área de uma enfermidade, no casamento, no emprego. Aí você está ali, dobra o seu joelho, começa a clamar ao Senhor, começa a orar ao Senhor. O Espírito Santo de Deus entra na sua vida de uma forma que quando você levanta dali, você levanta vivificado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Porque ali, Deus vai falando ao seu coração. E a palavra é viva, a palavra de Deus é viva. A inclinação do Espírito é vida e paz. Aí a gente sente aquela paz no nosso coração, a gente sente aquela alegria no nosso coração de estarmos ali bendizendo o nome do Senhor, nos derramando diante do Senhor, e Deus continua falando conosco. Não é verdade? Versículo de número 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aquele que está inclinado para a carne, aquele que está inclinado para as coisas mundanas, para as coisas... eu vou dar exemplos aqui assim. Que está pensando só nessa vida, para essa terra, a Bíblia fala que ele é o mais maldito dos homens. Porque Deus tem um céu de glória reservado para nós. Deus tem coisa maravilhosa reservada para nós. Então, aquele que está pensando só em ganhar dinheiro, em ter um carro do ano, e ostentar, e viver uma vida de arregalada, uma porta larga, aqui nessa terra, a mais maldito dos homens. Porque Jesus... Ele quer você na porta estreita. É difícil passar por ela. Poucos há que a encontrem, mas tem quem encontra. E eu e você nessa noite aqui nós encontramos essa porta estreita. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que eu e você estamos aqui ligados aqui, é porque você teve algo que te chamou de momento para poder estar prestando atenção nessa palavra. Não teve algo a mais para te chamar a atenção
do que o espiritual de Deus nessa noite. Olha só o que diz a palavra. Aquele que se inclina para a carne, ele é inimigo de Deus. Ele traz inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus. Deus tem leis a ser cumpridas. Deus as pessoas que amam a lei do Senhor, eles são amigos de Deus. E Deus ama aquele que ama a palavra dele. Aquele que ama as escrituras, que quer andar. Às vezes você não consegue. Não estou falando que você vai viver em pecado. Às vezes você não consegue. Mas só de você se esforçar a estar na presença do Senhor, isso já é muito válido. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua alma. Deus conhece o seu espírito. Não há nada encoberto para o Senhor que não venha a ser revelado. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus... Aquilo que está lá no seu íntimo, no seu coração, Deus sabe se você obedece ou não à lei dele. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu também tenho minhas falhas, dotada de falhas, dotada de pecado, mas estou aqui pela misericórdia de Deus, falando do amor do Senhor. Há muitos aqui que estão ligados em nome de Jesus, ouvindo, porque eu tenho certeza que algo de bom Deus vai tratar com você e comigo também, em primeiro lugar. Se Deus deu essa palavra, esse propósito, são 7 dias, hoje é o 2º dia, e o propósito é: Deus te fez para dar certo. Deus te fez para dar certo. Louvado seja Deus. Então, toma posse dessa palavra. É uma palavra rima, uma palavra profética para a sua vida. Deus te fez para dar certo. Então, mesmo que o inimigo lute para poder colocar as coisas para atrasar a sua bênção de chegar, fica ligado no Senhor. Fica na lei do Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito da lei do Senhor. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, eles são inimigos de Deus, aqueles que se atentam para a carne. Mas aqueles que se atentam para o Espírito, então, são amigos de Deus. Estão junto com Jesus, caminhando com Jesus, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas. Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de retroceder. E isso eu sei que é por causa que a carne está falando mais alto. Mas vamos ligar no Espírito. Jesus está prestes a dar do Senhor. Nós não estamos de vacilar a nossa fé. A nossa fé tem que ser uma fé sólida no Espírito Santo de Deus. Sabendo que Jesus morreu na cruz por nós. Primeiro, Deus, nosso Deus, deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, para nos dar a vida eterna. Entregou Jesus naquela cruz, naquele madeiro. E Jesus, quando ele voltou para a sua glória lá no céu, ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo Consolador. É esse que consola a minha vida e a sua vida todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Nós somos consolados pelo Espírito de Deus. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele intercede. Aquilo que você não consegue falar, que você não consegue expressar, ele intercede com gemidos inexprimíveis, palavras inefáveis, palavras que nós nem sabemos expressar. O Espírito Santo de Deus, ele expressa para nós, para Deus. A nossa mente humana ela é muito pequena diante da grandeza do Senhor. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui o versículo, louvado seja Deus, de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só.
Eu creio que todos que estão assistindo essa live, que tem o temor de Deus no seu coração, quer agradar o Senhor de alguma forma, quer agradar o Senhor, fazer algo para o Senhor, ou seja uma visita, ou seja uma doação, ou seja uma oração, seja o que for, um louvor, uma oração, eu tenho certeza que você tem algo para agradar o Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando você louva a Deus, quando você adora o nome do Senhor, quando você glorifica o nome do Senhor, o Senhor recebe aquilo como um presente. Louvado seja Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza que você vai ser alcançado com a graça de Deus também. Agrada o Senhor. Procura agradar o Senhor. Procura fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Começa a meditar na palavra de Deus, começa a pedir direção do Espírito Santo de Deus para sua vida e começa a pensar assim, será que o que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? O Espírito Santo ele está aqui para te conduzir e ele vai te conduzir no caminho certo, na maneira certa, pela porta estreita. Mas no final é só vitória. No final é bênção. No final é glória. Nós vamos viver, nós vamos ser participantes, aleluia, da mesa do Cordeiro de Deus. Vamos ser coroados. Olha só que coisa maravilhosa. É nisso que a gente tem que estar focado nos dias de hoje. Igual eu falei para os irmãos ontem, como está difícil viver durante essa pandemia, né? As coisas estão muito difíceis, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo estressado, mas nós não vamos parar. Vamos olhar para o alto que socorro. O Salmo 50, eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que coisa mais chique. O meu socorro vem de quem? Do Senhor. Qual Senhor que é esse? O Deus invisível, o Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, o Deus onipresente. Eu sou o grande eu sou, né? Tem até um corinho que fala na harpa, né? Louvado seja Deus. O grande eu sou. A gente tem que estar ligado no Senhor, elevando nossos olhos para os montes. É de lá que vem o nosso socorro. Aí você vai pensar assim, o meu socorro que eu preciso é de um dinheiro na minha conta. Meu socorro que eu preciso é de uma cura de uma enfermidade, uma tuberculose, de um câncer, seja o que for. Ele fez os céus e a terra. Toma base nisso aí. O que ele fez? Os céus e a terra. O céu e a terra. Ele pode com seu problema ou não pode? Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Deus é um Deus que entra, quando ele entra para trabalhar na vida da pessoa, que a pessoa dá lugar, que a pessoa começa a buscar, que a pessoa começa a interagir com Deus, ter um tete a tete com o Senhor, começamos de forma sobrenatural. E você vai sentir isso. Você que está nos assistindo vai assistir, vai viver isso para a glória de Deus. Eu tenho certeza que testemunhos vão ser contados através desse propósito. Deus te fez para dar certo. Vamos ler agora o versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne. Não estamos. Mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, ele habita. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filho do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Somos chamados filhos de Deus. Não somos mais criatura. Cremos num Deus de todo poder. Cremos num Deus de toda glória, de toda honra, de toda majestade, de todo poder, que pode todas as coisas, que pode mudar a nossa trajetória, que pode mudar a nossa história. Deus tem uma nova história para pessoas aqui que estão nos assistindo. Louvado seja Deus. Deus tem um novo caminho. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu repito para você que está nos assistindo. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não há outro caminho, não há outro Deus. Ah, mas tem deuses daqui, deuses dali? Tem deuses daqui, deuses dali. Mas pode olhar lá que é com letra minúscula. O nosso Deus é com D maiúsculo. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode. E você crendo no Senhor, você vai vencer. Crendo que Jesus pode mudar a sua vida. Às vezes você está viciado numa droga, viciado em pornografia, viciado em qualquer outra coisa, não sei, o vício do cigarro, da bebida. Deus pode mudar a sua história. Basta você crer, entregar o seu caminho ao Senhor, se inclinar para as coisas de Deus, se inclinar para o Espírito Santo de Deus e deixar a coisa de lado. Procura. Sabe o que uma vez, há muito tempo atrás, muitos anos mesmo, vai fazer 18 anos que eu sou cristã evangélica. Há muito tempo atrás eu ouvi numa pregação, Deus usava um pastor para falar que quando você vê um homem ou uma mulher de Deus, cola nele. Anda com pessoas que estão numa capacidade intelectual, espiritualmente falando, maior do que você. Reconheça isso nas pessoas. Não que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais para Cristo. Somos todos iguais. Ele morreu na cruz por mim, por você, por aquele assassino que está lá na cadeia, por aquele serial killer. Ele morreu por todos. Não foi só por mim, por você. Mas é tempo de mudança. É tempo de se converter dos maus caminhos. É tempo de se voltar, aleluia, ao primeiro amor. Aquele que perdeu o primeiro amor, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele que está, como que eu vou dizer, desanimado, cabisbaixo, sem força. Vamos nos fortalecer em oração. Vamos nos fortalecer aqui na oração, na palavra. A palavra de Deus ela é poderosa. Versículo número 10 diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Somos justificados em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por nós para nos justificar diante de Deus, diante do tribunal, para que naquele grande dia possamos ali ser justificados. Louvado seja Deus. Aleluia. Toma essa palavra nas suas mãos, no seu coração, guarda ela no seu coração. Peça a Deus para ir te esclarecendo mais alguma coisa que eu não pude às vezes expressar aqui. Eu tenho às vezes um pouco de dificuldade de expressar, de usar as palavras, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de colocar na sua cabeça, da maneira que eu falei aqui, colocar algo a mais na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, e viva uma vida para Cristo, viva uma vida para Jesus, viva uma vida cheia de graça, de paz, que só o Senhor pode dar. Vou ler uma reflexão para vocês. A gente está fazendo essa campanha aqui. Olha que frase linda, olha. Eu me encho com a paz que o Espírito Santo me traz, e eu solto tudo que me faz mal.
Repete comigo, você lá da sua casa. Na sua casa, do seu conforto, do seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Eu me encho com a paz que o Espírito Santo me traz. E eu solto tudo que me faz mal. Olha só, isso é uma palavra profética. Você está liberando aquilo que te faz mal e se enchendo do Espírito Santo de Deus, que te traz paz, que te traz alegria, que te traz consolo. Louvado seja Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Então vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Romanos 8, versículo de número 6, foi o primeiro versículo que nós lemos aqui. Aqui está de um jeito mais explicado, né? Aqui está com as palavras mais explicadas. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Então, se você deixa o seu eu, a sua carne te controlar, você vai acabar morrendo espiritualmente. Às vezes você vai estar vivo para ir para um barzinho, para uma festa, para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, fazer uma viagem, para tudo dessa terra aqui. Mas espiritualmente falando, você está morto. Você só está de pé por causa do corpo humano que você tem, que Deus te deu e soprou fôlego de vida. Se você não vive uma vida, louvado seja Deus, edificada pelo Espírito. Mas as que têm a mente controlada, o inimigo ele atua nas mentes. É aí que ele atua. Deus fala no coração, o inimigo fala na mente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Deixe o Espírito Santo controlar o seu coração. Do coração isso sobe para a mente e não passa mais ficar coisa na sua cabeça, colocando espírito de morte, colocando espírito suicida, depressão, angústia, amargura. Não vai ter lugar para essas coisas. Estudos nos mostram que nossas atitudes dependem de 3 princípios: pensar, sentir e agir. Sua maneira de pensar determina os seus sentimentos e, consequentemente, definem as suas ações. Você age da maneira que você pensa. Tudo acontece primeiro na nossa mente. Agora responda, quem está controlando a sua mente? Uma pergunta para meditação de você nessa noite. Quem está controlando a sua mente? É o seu eu, a sua natureza humana, ou é o Espírito de Deus? É para sua reflexão nessa noite. A natureza humana ou o Espírito? A palavra diz para deixar o Espírito de Deus guiar a sua mente e o seu comportamento. Assim, você não satisfaz o desejo da natureza pecadora. E o pecado vai embora. Ele não aguenta ficar. Você sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, o pecado não tem lugar. Ele não consegue ter poder sobre a sua vida. Isso significa abrir mão de suas paixões e desejos e entregá-los aos pés da cruz de Jesus, para ter uma vida livre de pecado. Quando você consagra sua mente a Deus, olha só que coisa maravilhosa, a gente consagrar, fala assim com Deus, assim, coloca a mão na sua cabeça, fala: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ser edificado pelo Espírito Santo de Deus. Profetiza sobre a sua vida. A sua palavra tem poder. Você mesmo não precisa de depender de pastor, de pastora, de missionário, missionária, porque muitas das vezes esses missionários estão mais tribulados que tudo. Os pastores, pastoras, às vezes a pessoa não está ligada com Deus, ela deveria ligar,
Mas se você tiver uma vida com o Senhor, coloca a mão na sua cabeça, repreende todo o mal, peça ao Senhor para te dar a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ora sim, pode ter certeza que Deus vai te dar. E olha só o que diz na palavra, nessa reflexão. Quando você consagra sua mente a Deus, você resiste a tudo que vem para te atingir. As suas emoções, prefere acreditar na palavra de Deus, escolhe alimentar sua fé e não medo, a dor, a dúvida ou a preocupação. Mas quando você deixa sua mente ser nas emoções, você acaba morrendo espiritualmente. Entra em um estado de ansiedade, querendo resolver as coisas do seu jeito, e elas não acontecem como você esperava. Você joga tudo para o alto e desiste até de orar. O que acontece com a gente muitas vezes? A prova é tão forte que você começa a... primeira coisa que não adianta vir falar que não é não, mas é isso mesmo. Primeira coisa, você já para de orar. Primeira coisa, já para de orar, depois você já não está jejuando mais, depois você já não está consagrando mais, depois você já não quer ouvir um hino mais, depois você já não quer ouvir uma pregação mais e já está com raiva de crente. Se vir falar de coisa de crente, você fecha os ouvidos. Mas se a sua mente estiver voltada para Deus, sua mente estiver voltada para o Senhor, vai ser diferente. Olha o que está dizendo aqui. Querendo resolver as coisas do seu jeito e elas não acontecem como você. Você joga tudo para o alto, desiste até de orar. Acaba dando lugar ao problema ao invés da palavra. Aquele problema, ele ganha força. Aquele problema ganha força porque você alimentou a carne. É como se fosse uma balança. Carne só é bom no churrasco. A seguir do caminho do seu propósito. Às vezes você está com um propósito firme assim de orar, de buscar o Senhor, de unir com um irmão, um irmão, fazer uma visita a alguém, a pessoa deixa aquilo para lá. E o que acontece? A pessoa vai acabando, a fé vai perdendo. E como que vai agradar a Deus se não tiver fé? É impossível. A palavra de Deus fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, a Bíblia fala que nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, pequenininho. Se não tiver essa fé no seu coração, que Jesus pode mudar a sua história. Sabe uma coisa, eu vou dar uma dica, não acabei a reflexão, não, só falta um pedacinho. Uma dica para os irmãos. Quando eu penso em desistir, eu imagino uma linha, como se fosse uma corrida, como é que eu vou dizer? Aquelas pistas de corredor, que fica aquelas faixas lá na frente, eu imagino que eu já passei da metade. Pensa sempre assim, você já passou da metade. Deus te fez para dar certo. Você já falou, você já passou da metade. Continua caminhando com Jesus, continua buscando a presença do Pai. Ao entrar nesse estado, é preciso parar e pensar o que Jesus faria nessa situação. Como ele agiria? O que ele diria? O inimigo vai fazer de tudo para te desviar. Ele está o tempo todo ao seu derredor e conhece os seus pontos fracos e o que tira sua paz. Não permita que ele coloque pensamentos de derrota na sua mente. Deus te fez para dar certo, mas você precisa pegar nisso. Reduza sua mente
para que você tenha sempre pensamentos de vitória e postura de vencedor. Olha só, o que é uma postura de vencedor? Não é um nariz em pé, é uma cabeça erguida diante do Senhor, porque Deus chamou por cabeça, não por cauda. Deixe o Espírito te conduzir. Vamos orar. Vamos fazer a oração que está aqui. Logo em seguida eu vou entrar orando, levantando um clamor pela minha vida, pela minha casa e pela sua vida também, em nome de Jesus. Paizinho, eu consagro minha mente a ti. Se você quiser repetir comigo, vou falar mais pausadamente. Você vai profetizando, tomando essa palavra para a sua vida. Paizinho, eu consagro a minha mente a ti. Toma o controle, me domine. Não quero ser levado pelas minhas emoções. Eu acredito que o Senhor me fez para dar certo. Amém? Quando o medo vier, declare palavra de paz. Quando a dúvida vier, declare palavras de confiança. Quando o impossível vier, declare palavras de milagre. Olha que coisa maravilhosa. Deus te fez para dar certo. Vamos orar? Na sua casa, no conforto da sua casa. Se você quiser pegar um copo d'água, uma peça de roupa. Se você quiser só fechar seus olhos também, colocar a mão no seu coração, vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos juntos aqui. Poderoso Deus e eterno Pai que estás no céu, eu louvo e engrandeço teu nome, Senhor. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade, esse segundo dia dessa live, desse propósito, ó Pai, de oração, meu Deus querido, porque o Senhor nos fez para dar certo. Pai querido, eu peço, Senhor, visita nem seja por segundo nessa live. Que o Senhor possa visitar, meu Pai. Que o Senhor possa visitar com cura, com milagre, com libertação, com portas abertas. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o mal na vida dos teus filhos, ó Pai. Que os seus filhos, ó Pai querido, venham ter uma mente, meu Deus querido, voltada para as coisas do céu. Uma mente, meu Deus querido, voltada, meu Deus, para o teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus querido, venha nos ajudar, Pai querido e amado, a cada dia, Senhor Jesus, viver um dia de cada vez na tua presença, confiando no Senhor que mais o Senhor irá fazer. Pai querido e amado, que nós possamos amortecer a nossa carne, meu Pai, e o Espírito Santo do Senhor venha ser vivificado na nossa vida, meu Deus. Pai querido e amado, eu peço a todos aqueles que estão, meu Pai querido, enfermos, que o Senhor venha curar. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, na UTI, que estão com esse maldito vírus do Covid. Pai, com outras doenças também, Senhor. Pai querido, entra com a unção de cura, entra com a unção de libertação, meu Pai, de enfermidade, que essa enfermidade venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai querido, toca na vida sentimental de casais que estão aqui ligados agora, meu Deus querido, pessoas, ó Pai, às vezes estão só, meu Deus querido, ligado aqui, Senhor, mas que o Senhor venha visitar casais nessa noite, que o Senhor venha visitar os casamentos, ó Pai, as uniões, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai. Nós sabemos que o inimigo está com fúria querendo destruir as famílias, mas o Senhor que constituiu a família, Senhor, é o Senhor, meu Deus, que é o Deus da nossa família, o Senhor que é o Deus da nossa casa, o Senhor que é o Deus da nossa vida, o Senhor que é o Deus da nossa salvação e quem tem nos dado vitória. Pai querido e amado, continua com cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, com uma noite de sono tranquila, um sono reparador na tua presença, nos dá descanso, meu Pai. Traz alegria em nosso coração, Senhor. Que o dia de amanhã, Senhor Jesus, seja um dia de vida, de vitória, de bênção na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, todos vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.